Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima que já era quente nos arredores do estádio simplesmente explodiu quando a informação começou a circular. A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo havia sido suspensa. Ninguém entendia direito o que tinha acontecido. Mas, como todo bom burburinho de bastidor, a confusão se espalhou mais rápido do que qualquer nota oficial. As arquibancadas, que até então pulsavam com aquela tensão boa de decisão, foram tomadas por um misto de incredulidade e raiva. De repente, não era mais sobre bola rolando, mas sobre algo muito mais profundo. Algo que mexia com o emocional de milhões. A suspeita de que 3 mensagens internas do VAR haviam vazado e poderiam colocar todo o título da competição em xeque. Cada torcedor começou a falar uma coisa diferente. Cada jornalista queria cravar um detalhe novo. E o clima virou um caos tão grande que nem os responsáveis sabiam como conter. Era como se o jogo tivesse sido arrancado das mãos do povo, sem aviso, como um filme que corta no ápice e não revela o final. E o rumor que primeiro surgiu tímido, quase como um cochicho entre repórteres de campo, rapidamente ganhou forma quando começaram a circular prints de supostas conversas do VAR durante lances cruciais. As mensagens, que ninguém sabia ao certo se eram verdadeiras ou adulteradas, traziam trechos que davam a entender que a equipe de vídeo teria detectado interferência externa em momentos decisivos. E quando essa expressão aparece, você sabe, é como jogar gasolina no fogo. A suspeita de que alguém de fora poderia ter tentado influenciar decisões colocou tudo de cabeça para baixo. Muitos insiders, sempre com aquela cara de "eu sei mais que você", afirmaram que isso já vinha sendo monitorado há algum tempo, que havia movimentações estranhas nos bastidores da arbitragem e que, afinal, seria o ápice de um conflito interno. Enquanto isso, o torcedor ficava sem saber em quem acreditar. Dividido entre a frustração e a sensação de que algo muito maior do que um simples erro estava sendo escancarado ali, ao vivo, no maior palco do continente. As informações começaram a correr pelos corredores como se tivessem vida própria, e cada funcionário da organização parecia ter uma versão diferente do caos. Um dizia que o VAR havia pedido a paralisação por segurança. Outro jurava que o problema estava sendo mantido em sigilo porque envolvia possíveis irregularidades gravíssimas. E é claro que, nesse ambiente fértil para teorias, já surgiam comentários de que as supostas mensagens continham instruções contraditórias, ordens que mudavam de tom de um minuto para o outro, e até dúvidas internas sobre a legalidade de certos procedimentos. Era o tipo de rumor capaz de virar uma guerra entre torcidas, dirigentes e até federados. Jogadores, completamente perdidos, perguntavam ao quarto árbitro o que estava acontecendo, e a expressão dele deixava claro: nem ele sabia ao certo. Era como assistir a um colapso institucional em câmera lenta, enquanto câmeras de TV tentavam decifrar rostos, gestos e conversas sussurradas. Com a suspensão anunciada, a tensão se espalhou pelos vestiários. Diziam que dirigentes dos 2 clubes estavam em reuniões emergenciais com representantes da arbitragem, que vozes exaltadas ecoavam pelos corredores e que celulares haviam sido confiscados para impedir novos vazamentos. Era praticamente um thriller acontecendo no subsolo do estádio. Alguns jornalistas que circulavam na área mista juravam ter ouvido pessoas dentro da organização repetindo frases como "isso é mais sério do que parece" e
Se essas mensagens forem confirmadas, tudo muda. E é exatamente nesse momento que o rumor deixa de ser brincadeira e passa a ser tratado como possível crise diplomática dentro do futebol sul-americano. Afinal, uma final inteira suspensa por causa de 3 mensagens do VAR não é pouca coisa. O tipo de coisa que abala a credibilidade, que gera discussão internacional, que faz analistas questionarem se o sistema está mais vulnerável do que se imaginava. Enquanto isso, do lado de fora, a torcida simplesmente não sabia lidar com o silêncio das autoridades. É impressionante como, quando falta informação oficial, cada pessoa vira um especialista. Surgiram vídeos de torcedores afirmando ter fontes internas, começaram a circular áudios com teorias quase cinematográficas e a rede inteira virou uma espécie de tribunal que julgava sem provas, sem contexto e sem piedade. O ambiente que deveria ser de festa, de corações acelerados e canto unificado, virou campo de indignação. Houve quem dissesse que a suspensão era estratégica, que estavam tentando ganhar tempo para decidir como resolver o caos. Outros acreditavam que o título já estava comprometido e que o que viria depois seria apenas tentativa de controle de danos. No fim, era impossível saber o que era verdade e o que era exagero. Mas uma coisa era certa: ninguém saía dali indiferente. E como se não fosse suficiente, começaram a surgir relatos de que as 3 mensagens vazadas não apenas levantavam suspeitas, mas apresentavam divergências graves no que havia sido comunicado aos árbitros de campo. Alguns insiders afirmavam que o conteúdo mostrava uma espécie de conflito interno entre operadores do VAR, que discordavam sobre um lance específico envolvendo possível interferência decisiva. Isso acendeu ainda mais a discussão sobre transparência. Afinal, se dentro do próprio sistema havia desentendimento, como o torcedor poderia confiar no que foi decidido ali? A sombra da dúvida crescia. E com ela a sensação de que a final da Libertadores havia deixado de ser apenas um evento esportivo para se transformar em um divisor de águas, um símbolo de um problema que vinha sendo ignorado há muito tempo. O futebol inteiro parecia ter sido jogado num limbo. Dentro da sala do VAR, segundo rumores que começaram a ganhar força nos bastidores, o clima era de absoluto pânico. Funcionários teriam sido orientados a não falar com ninguém, e alguns até teriam sido retirados da sala para evitar que novas informações escapassem. O ambiente era descrito como completamente tenso, com operadores tentando explicar cada detalhe das mensagens vazadas, enquanto superiores tentavam entender onde havia acontecido a brecha de segurança. O mais curioso é que os relatos diziam que nem todo mundo ali concordava sobre o impacto real das tais mensagens, enquanto alguns achavam que aquilo poderia sim comprometer a integridade da final. Outros afirmavam que tudo não passaria de interpretação equivocada. Mas esse conflito interno só alimentava a especulação e aumentava o descontrole externo. O estádio inteiro parecia segurar a respiração, esperando uma palavra oficial que simplesmente não vinha. E claro, no meio desse turbilhão, começaram a circular rumores de que alguns dirigentes estavam pressionando para que a partida fosse retomada de qualquer jeito, independentemente da análise completa das mensagens. Isso gerou ainda mais indignação entre torcedores que acompanhavam pelas telas e pelas arquibancadas, porque soava como uma tentativa de varrer o problema para debaixo do tapete. Outros dirigentes, ao contrário, queriam a anulação imediata de parte da final, alegando que o conteúdo vazado comprometia totalmente a credibilidade do confronto.
Essa divisão entre as lideranças criava um clima de incerteza tão grande que até analistas experientes se recusavam a arriscar qualquer palpite. Era como se o futebol estivesse paralisado não só dentro de campo, mas também em todas as suas estruturas de poder. Um dos rumores mais fortes dizia que, entre as 3 mensagens vazadas, havia uma que mencionava explicitamente uma orientação contraditória vinda de fora da cabine. Esse detalhe, se confirmado, seria explosivo. Imagine só, uma decisão crucial da final supostamente influenciada por uma voz externa não identificada. Isso faria qualquer torcedor perder a cabeça. E é exatamente isso que transformou a situação num barril de pólvora. Se houvesse alguém tentando influenciar decisões através do VAR, mesmo que de maneira indireta, isso seria o tipo de irregularidade capaz de abalar a própria essência da competição. Os torcedores dos 2 lados começaram a exigir esclarecimentos imediatos, mas tudo o que recebiam era silêncio. E silêncio, num momento desses, é praticamente um convite para que rumores se tornem verdades absolutas na cabeça de quem está acompanhando. Ao mesmo tempo, havia quem afirmasse que as mensagens estavam sendo tiradas de contexto, que o vazamento havia sido manipulado para criar caos e que, na verdade, nada do que estava ali teria impacto real na partida. Essa tese, embora minoritária, também ganhava defensores, especialmente entre aqueles que não conseguiam acreditar que uma final desse porte pudesse ter sido manchada tão profundamente. Mas o problema é que, quando há dúvida, não existe argumento que tranquilize. Quanto mais as autoridades demoravam para se pronunciar, mais as pessoas criavam versões alternativas, cada uma mais alarmante que a outra. E quanto mais alarmante a teoria, mais ela se espalhava. Era como assistir a uma tempestade perfeita se formando diante dos olhos, sem ter como impedir que ela destruísse o pouco de confiança que ainda existia. Os jogadores dos 2 times, segundo relatos de bastidores, estavam completamente desorientados. Alguns teriam perguntado diretamente à arbitragem o que estava acontecendo e recebido respostas vagas, quase protocolares, que só deixavam todos ainda mais irritados. Há rumores de que técnicos e auxiliares pressionaram por esclarecimentos imediatos, especialmente porque a suspensão da final afetava não apenas o emocional dos atletas, mas também a preparação física e mental. Jogador que está pronto para decidir não pode simplesmente desligar, esperar 2 horas e voltar como se nada tivesse acontecido. Isso mexe com o foco, com a adrenalina, com a estratégia. E tudo isso criava uma sensação de surrealismo, como se aquilo não pudesse ser verdade, como se a final tivesse sido engolida por um enredo impossível de prever. E por fim, surgia nos corredores a dúvida que ninguém queria verbalizar, mas que já dominava o ambiente. Seria possível que o título da competição ficasse congelado até que a investigação fosse concluída? Esse rumor pegou força quando insiders começaram a dizer que a entidade responsável já cogitava abrir um processo formal sobre as mensagens, o que poderia adiar qualquer decisão final por dias ou até semanas. Para o torcedor, isso seria uma tortura. Para clubes, ainda pior. A sensação era de que, a final, que deveria ser o ápice do espetáculo, havia se transformado numa novela que ninguém sabia quando ia terminar. E esse clima de suspensão, dúvida e tensão extrema prometia marcar para sempre essa edição do torneio, deixando uma cicatriz que dificilmente será esquecida.
Nos bastidores, começava a circular um rumor ainda mais pesado, algo que deixava todo mundo com aquela sensação estranha de que a situação estava prestes a escalar para um nível nunca visto. Algumas fontes internas garantiam que a equipe jurídica dos dois clubes já havia sido acionada e que advogados estavam analisando frame por frame dos lances suspeitos, tentando entender se realmente havia fundamento para contestar decisões tomadas durante a partida. Esse movimento jurídico acelerado alimentava ainda mais a ideia de que a suspensão não era apenas preventiva, mas sim um indicativo claro de que algo grave poderia vir à tona a qualquer momento. E quando advogados entram em campo antes de jogadores, isso por si só já diz muito sobre a gravidade do cenário. Era como se a final tivesse deixado de ser um espetáculo esportivo e se transformado numa batalha institucional, com cada parte tentando se proteger de uma possível reviravolta histórica. No ambiente digital, torcedores já faziam montagens, comparações, análises caseiras e tudo o que pudesse sustentar suas próprias narrativas, enquanto jornalistas tentavam se manter neutros, mesmo sendo pressionados por diretores de comunicação a não alimentar especulações que pudessem inflamar ainda mais o caos. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Enquanto isso, nos corredores internos, começaram a surgir relatos de que membros da equipe técnica da arbitragem estavam reunidos em uma sala isolada, repassando todas as comunicações internas da cabine para construir uma espécie de relatório emergencial. Segundo rumores, a intenção era apresentar uma explicação detalhada sobre o fluxo das mensagens vazadas, incluindo quem enviou, quem respondeu e em qual contexto cada frase havia sido escrita. Isso mostrava que a situação tinha atingido proporções tão grandes que já não se tratava mais de resolver apenas o momento, mas sim de evitar um desastre reputacional imenso. Funcionários que participaram de reuniões preliminares teriam afirmado, em off, que algumas mensagens realmente poderiam ser mal interpretadas por quem não entende o protocolo do VAR. Mas essa justificativa soava frágil demais num ambiente onde ninguém tinha paciência, confiança ou calma. O futebol sul-americano, sempre tão apaixonado e imprevisível, parecia caminhar para um daqueles capítulos que seriam lembrados por décadas. Não por um grande gol, mas por um colapso administrativo que poucos imaginavam ser possível. Lá fora, enquanto tudo isso acontecia no subsolo, a torcida seguia dividida entre incredulidade e indignação. Alguns torcedores mais exaltados afirmavam que não sairiam do estádio até receberem uma explicação concreta sobre o que havia acontecido, enquanto outros já começavam a abandonar o local com expressão de derrota, como se a noite tivesse sido roubada deles. Era impressionante observar como a falta de transparência havia criado uma ferida imediata. Um sentimento de que o torcedor, o verdadeiro dono do espetáculo, tinha sido deixado de lado em meio ao caos que se formou. Vídeos gravados do lado de fora mostravam pessoas debatendo com fervor, levantando teorias cada vez mais absurdas, mas que, naquele momento, pareciam fazer sentido. Quando o ambiente emocional chega a esse ponto, até o impossível se torna plausível. E isso alimentava ainda mais a sensação de que o futebol tinha perdido o controle sobre sua própria narrativa. Era como se a partida estivesse sendo decidida não pelo talento dos jogadores, mas por mensagens criptográficas,
protocolos falhos e decisões tomadas em salas fechadas, e para completar o clima de tormenta, um novo rumor começou a ganhar força: a possibilidade de uma reavaliação completa dos lances polêmicos com transmissão pública para a imprensa e clubes, algo extremamente raro e quase nunca utilizado, mas que estaria sendo cogitado justamente para acalmar os ânimos. A ideia seria abrir a caixa preta do VAR de maneira inédita, exibindo trechos das conversas internas para tentar restabelecer a confiança da sociedade esportiva. No entanto, esse movimento também trazia riscos enormes, porque qualquer palavra mal colocada, qualquer pausa, qualquer hesitação poderia ser interpretada como manipulação. A entidade responsável parecia estar diante de um dilema impossível. Esconder seria admitir culpa, mostrar seria abrir feridas ainda mais profundas. E no fim, a final que deveria ser o ápice da temporada se transformou numa teia confusa de segredos, dúvidas e tensões que deixava o continente inteiro em suspenso, aguardando o próximo capítulo dessa novela inacreditável. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!